Então, uma outra coisa que a galera pergunta muito também é sobre a diferença de trabalhar como freelancer e trabalhar dentro de um estúdio. Tá? Então, a Mariana e eu, a gente trabalhou como freelancer por anos lá no Rio, antes da gente se mudar. E eu comecei a trabalhar dentro do estúdio. Então, vou deixar a Mariana falar sobre como foi a experiência da gente freelando lá no Rio. Seja muito bem-vindo ao projeto Arte Transforma com Black Fox Studio. Aqui nós vamos te mostrar o que você precisa saber para se tornar um artista profissional e vamos discutir estratégias para encurtar esse caminho. Eu sou a Mariana e essa é a segunda parte do episódio Ilustração. Então, uma outra coisa que a galera pergunta muito também é sobre a diferença de trabalhar como freelancer e trabalhar dentro de um estúdio. Tá? Então, a Mariana e eu, a gente trabalhou como freelancer por anos lá no Rio, antes da gente se mudar. E comecei a trabalhar dentro do estúdio. Então, vou deixar a Mariana falar sobre como foi a experiência da gente freelando lá no Rio. Então, quando você está trabalhando como freelancer, você precisa ter uma organização muito boa. Porque, como o Diego comentou aqui, normalmente a gente trabalha para vários clientes ao mesmo tempo. Então, você tem que ficar ligado no prazo de um, no prazo de outro. Você tem que mandar sketch, tem que prestar atenção no feedback. Você tem que ter também uma boa organização financeira, porque o período de trabalho, sim, o período de oferta de trabalho ao longo do ano, ele varia. Sim. Então, às vezes tem mês que você tem muita procura, tem meses que a procura não é tão grande assim, e você precisa ter uma organização financeira para se manter estável durante esse tempo. Eu lembro de que o final do ano sempre tinha um monte de trabalho. Deve ser porque a galera ninguém quer pegar, né? A galera quer curtir com a família. Então, a gente sempre fazia muito no final do ano, e eu lembro que no início do ano também. Lembro da gente assistindo o carnaval lá. A gente tinha um estúdio lá na Uruguaiana, né? Lá no Rio, no centro do Rio. A gente trabalhando feito doido lá e o carnaval rolando lá fora. Sim, é verdade. Todo mundo falando carnaval. Não tinha E a gente lá trabalhando. Mas a gente não tá reclamando não, entendeu? Não, a gente gostava, assim, a gente adorava ficar lá trabalhando. Saia pra almoçar, não tinha nenhum lugar aberto. Eu tinha que comprar churrasquinho lá no meio do carnaval, dava uma dançadinha, uma só pra dizer que não sambadinha. Pegava lá o churrasquinho e vamos comer. Ai. Era maneiro. Essa época lá na Uruguaiana foi bem legal. Foi sim, foi sim. Lembro da gente correndo, literalmente, pra pegar o último metrô, o cara fechando a porta assim. É verdade, que a gente chegava cedo no estúdio, saía tarde do estúdio. De tão gostoso que era, né? É muito bom você trabalhar com aquilo que você gosta. Mas aí, então, acho que basicamente a diferença é essa. Quando você está trabalhando como freelancer, você tem que lidar com vários clientes ao mesmo tempo e tem que ter uma organização muito boa. Sim, isso que você falou da organização financeira, é legal a galera saber que acontece, infelizmente, com alguma frequência, dos clientes atrasarem o pagamento. Sim, isso é verdade. Tá? Então, o padrão é que eles te paguem em 30 dias depois do trabalho entregue. Isso a gente está falando de empresas, né? A gente está falando de empresas, não de pessoas físicas. Sim, não. Empresas conhecidas, empresas top. Entendeu? O padrão é 30 dias depois do trabalho entregue. Mas mesmo essas empresas têm lá os imprevistos delas e, às vezes, atrasam. Né? Então, é bom você se organizar com relação a isso também. Eu lembro que a gente estava trabalhando para uma empresa chinesa e eu tive um problema com papelada. Eles me mandaram, por alguma razão, tinha 2 endereços. Né? Eram 2 escritórios diferentes lá na mesma cidade. E eu mandei o meu invoice para o escritório que não era. Né? Então, ainda tem isso. Tem empresas que te pedem documentação em papel, cara. Uma parada absurda. Né? A maioria pede digital mesmo, assina um contrato digitalmente, mas eu não sei se deve ser alguma coisa lá da China. Eu acho que eram só os clientes chineses, né? Sei lá. Que pediam, não, o japonês também, pediam documento em papel. A gente recebia todo mês, a gente recebia uma quantidade lá de documento por papel. Os contratos também vinham pelo correio. Recebia aqueles pacotes lá de contrato. Vinha uma cópia em japonês, uma cópia em inglês, para você assinar as duas. Você ficava com uma, mandava outra. Deixa eu te perguntar aqui uma outra coisa ainda em relação à diferença no tipo de trabalho. Como eu falei, quando a gente está trabalhando enquanto freelancer, a gente está lidando ali com um monte de clientes ao mesmo tempo, várias ilustrações ao mesmo tempo. Quando você está trabalhando no estúdio, você tem isso de trabalhar em várias ilustrações ao mesmo tempo? Você começa uma, fecha uma, depois começa outra? Então, quando eu estava lá na CD Projekt, a gente tinha se quisesse, entendeu?
Como funcionava lá? A gente tinha um monte de ilustração para fazer. Então tinha um documento lá e a gente colocava o nome nas ilustrações que a gente queria fazer e aquela ilustração ficava reservada para você. Elas vinham com um número de prioridade e a producer falava, ó, prioridade 2, de 1 a 2 vocês podem pegar. Então o que aconteceu foi da gente combinar que cada um ia pegar no máximo 5, por exemplo, que às vezes o pessoal pegava muito, né? E a galera reclamava que, de todas as maneiras o pessoal, o fulano já pegou. Cheguei primeiro. Cheguei primeiro, peguei todas legais. A galera falou, não, vamos pegar 5 no máximo cada um, então tudo certo. E aí o que acontecia? Lá, a agilidade, assim, com relação ao feedback que a gente tinha, era muito diferente. Não sei se é porque era ilustração, mas a gente só tinha feedback no nosso trabalho 2 vezes por semana, se eu me lembro bem, durante a reunião de feedback. Aqui eu vou na mesa do cara lá, do diretor, e pergunto, e aí, o que tá achando? E aí, para onde a gente leva? Aqui é tranquilo. Mas a gente tem essa opção, se quiser, de pegar já a próxima tarefa. Normalmente, aqui, eles vão me mandando uma por uma, mas eu posso pedir mais. Olha só, me manda umas 3 aí, para eu trabalhar no intervalo entre uma e outra, eu ir alternando, sabe? É sempre legal você não ficar parado esperando feedback, você tem já outra na fila. Você tem uma fila e você vai adiantando o que você puder, o mais rápido possível. É verdade. Agora a gente vai para uma pergunta muito importante. Estou começando. Como eu posso melhorar a minha ilustração? Isso aí. A primeira coisa é aquilo que a gente já comentou, né? O que você puder evitar de estudar sozinho, beleza. É melhor que você siga o caminho de alguém que possa te ajudar a chegar onde você quer chegar. Uma coisa. Agora, orientações práticas que você quer ouvir, assim, de como fazer a ilustração? Pode ser. Tá. Erros para a pessoa evitar. Primeira coisa é ter um desenho de linha afiado, tá? Desenho de linha é a parte mais difícil para estudar. Então, eu te dou uma aula de claro escuro, Mariana te dá uma aula de cor, e você sai da aula mudado. O seu trabalho, ele dá um salto depois dessas aulas, tá? Agora, não tem nada que eu ou ela a gente possa te falar com relação a desenho de linha que vai fazer esse salto acontecer, né? O que a gente vai fazer é o seguinte, você tem que estudar nessa direção aqui, você vai estudar isso, 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 isso. E aí, depois de você sentar em meses estudando, o seu trabalho vai evoluindo, tá? Agora, é preciso esse tempo. Entender que tem que gastar o tempo. Não tem como dar salto na qualidade sem sentar ali e desenhar todo dia, tantas horas por dia. Criar uma rotina de estudo. Não necessariamente todo dia, o tempo que você puder. Esse lance da rotina é muito importante. Agora, o desenho tem que fazer parte da sua rotina diária. Principalmente nessa fase de estudante aí, da transição de estudante para profissional e tal. Uma vez que você começa a trabalhar, aí acabou, meu irmão. Você trabalha todo dia, aquilo 8 horas por dia no mínimo, fazendo, não tem como não melhorar, entendeu? Agora, quando você é estudante, você tem que impor esse ritmo a você mesmo, né? Porque não acontece sozinho, né? Então você tem que entrar em projetos como esse que a gente coloca lá no grupo de estudos, né, dos desafios que tem justamente... Fala um pouquinho aí do desafio. A gente tem um grupo no Facebook, um grupo de estudos aberto para quem é aluno, para quem não é, e a gente compartilha briefings lá com uma pegada muito próxima daquilo que a gente recebe de cliente, né, tanto de ilustração quanto concept, com o único objetivo de te ajudar a montar um portfólio direcionado, com uma pegada mais profissional, exatamente aquilo que eu não tive lá no início, entendeu? Para não acontecer de você chegar com um portfólio de modelo vivo para trabalhar em concept. Eu queria ser com essa parte, está aqui meu portfólio, um monte de modelo vivo. E aí? Não dá. Para você saber o que mostrar, saber o que tem no seu portfólio, então a gente compartilha esses briefings lá. Já tem mais de 40 briefings. No início eram briefings a cada 2 semanas, a galera pediu mais tempo. 2 semanas porque é mais ou menos esse prazo, né? De 1 a 2 semanas para a galera. Isso. Porque o intuito original é simular a pressão do prazo médio de mercado, tá? Que é entre 1 e 2 semanas. A gente já pegou 2 ali para a galera dar uma respirada, mas todo mundo tem sua vida ocupada, né? Com seus imprevistos, a galera pediu mais tempo, então a gente esticou para 1 por mês e quem terminar um já pega o outro, entendeu? Tem vários briefings lá.
Se você não conhece, é só chegar lá, tem uma parte, dá uma olhada que tem um montão de briefing legal esperando por você. Sim, a gente está linkando agora a pasta de referência também lá no Pinterest. Ah, então, isso é muito legal. Então é legal, assim, dar uma olhada lá e isso vai te ajudar a manter esse portfólio direcionado, tá? Tava falando do... de como melhorar, né? O trabalho de ilustração, desenho de linha. Desenho de linha afiado. Outra coisa é entender que a sua referência é o seu ponto de partida, jamais o seu ponto de chegada, tá bom? Você vai partir da referência e vai construir uma outra coisa. Você tem que entender que a sua pintura ela tem uma lógica própria, que ela não é uma cópia da sua referência. Porque se fosse, não haveria razão, principalmente em concept, não haveria razão de ser feito, entendeu? Então eu pego uma ilustração, você tem a variável da interpretação, né? O cara tem a foto lá da cena que ele quer, bota a foto do lado e ele pinta igualzinho a foto. Mas sempre tem alguma interpretação, muda alguma coisa. Mas é pouco, entendeu? O que você tem que usar a referência como ponto de partida e o valor artístico do trabalho, na minha opinião, está justamente nessas alterações que o artista vai fazendo. Distorcendo aqui, distorcendo ali, acentuando aqui, simplificando ali. Isso é muito importante. Isso requer escolha, tomada de decisão para escolher. E são essas escolhas que vai fazer o seu trabalho ter esse teor artístico profundo, entendeu? E é isso. Outra coisa que vai ajudar também é trabalhar com uma paleta limitada, por exemplo. Isso, no início isso é importante. Aí você escolhe que tipo de limitação você quer. A gente gostava muito de trabalhar com paleta terrosa, né? Você tem ali basicamente duas cores, né? Você tem preto e branco, eu não conto como cor, né? São variáveis de valor. Tem o balão cromático, né? Você tem preto e branco no eixo vertical e o balão acontecendo ali inclinadinho. E aí tem terra de siena, que é um marrom avermelhado, terra de siena queimado, e o ocre, que é um amarelo quebrado. Então, amarelo, vermelho quebrado, com preto e branco. E aí você desdobra para tirar todas as outras cores dali. Eu lembro que quando eu comecei, eu gostava muito de desenhar, mas eu não gostava de pintar, eu não gostava de mexer com cor, eu tinha horror a mexer com cor. E aí fui pegando aos pouquinhos, né, já dentro da faculdade, e eu comecei com uma paleta bem reduzida também. Ele tá falando aqui, eu lembrei, que era siena, que é esse meio marrom. Era só siena e branco. Ah, sim. Pra não ter erro, entendeu? Pra eu ir me acostumando ali com o negócio. Deixa eu explicar, isso aí é parte do processo legal. Que o pessoal começa estudando, quando vai pular pra pintura, faz uma pintura de valor, preto e branco, primeiro. E aí depois troca para uma monocromia, né, que era o que ela estava fazendo. Que era siena e branco, e não tinha nem o preto. Não né? tinha nem o preto, não tinha nem o preto. Era só siena. Siena era o mais escuro. Isso, que é legal também. Isso reduz a sua possibilidade de erro, entendeu? E quando você está começando, é importante que essa redução aconteça. Isso. É igual o cara. Hoje em dia o cara abre o Photoshop e tem todas as cores ali. O que é isso? O equivalente. Você pega um cara e larga ele de paraquedas lá, sem bússola, vai de avião, larga ele de paraquedas lá no meio do deserto. Tá aí, você tem toda a liberdade do mundo. Vai pra onde você quiser. E agora? O que eu faço? E aí, como professor, o que a gente tem que fazer? Olha, eu vou te colocar nessa estrada de costas para a parede. Tem um muro de um lado e um muro do outro. O único caminho que você tem para ir é para frente. Tá? Então não tem erro. Então, como professor, eu tenho que limitar a sua possibilidade de escolha para, com isso, limitar também a possibilidade de erro. E conforme você vai ganhando maturidade, eu vou abrindo essas possibilidades de escolha. Que aí você vai saber como escolher. Sim, isso é muito, muito importante. Mas aí continua, te cortei aí para dar o exemplo lá de como eu comecei. Só falando também, hoje em dia eu não tenho problema nenhum com cor. Adoro mexer com cor. Só para falar que muita gente também, né, isso é um mito, né? Muita gente fica, eu só sei desenhar, não sei mexer com cor. Tudo se aprende. Sim, pelo contrário, a Mariana hoje faz a revisão das minhas cores. É verdade. É um lixo! Não fala assim não. Fala assim. Não fala não. Ai. Deixa eu te perguntar outra coisa. A gente faz essas lives, né, toda semana lá no nosso canal. Eu quero te perguntar, aonde você vê que as pessoas mais erram? Onde as pessoas mais erram? Isso. Valor. A galera erra na estrutura de valor. O que é valor? Então, a sua pintura, a gente só pode ler a sua pintura por conta da estrutura de valor. Tá? Então, você abrir no Photoshop uma imagem, fundo branco atrás, o cinza, cor sólida atrás.
trocar ela para color, você não vai ver nada. Né? Então mal vai conseguir ler a imagem. Se você pegar uma imagem colorida e botar em preto e branco, você ainda lê a imagem toda. Tá? Então o que manda na composição é valor, na minha percepção. Tá? Um monte de gente vai discordar e tá tudo bem, cada um na sua. Na minha opinião, o que manda é valor. O valor tem que estar ajustado. Tá? Não existe de valor certo, né? É o valor certo para a sua composição. Então tem que estar organizado. O que tem que acontecer obrigatoriamente é uma organização de valor. Como você vai organizar? Existem várias opções. Mas tem que dividir em famílias, organizar essas famílias, deixar claro, médio, escuro, bem separado. Mas deixa eu te cortar aqui só para ficar claro. O que é valor? Quando você fala valor, organização de valores. Estou falando de escala de claro escuro, tá? Então você tem vários cinzas. Preto, branco e os cinzas. Os cinzas é uma infinidade, tá? É infinito. Então o que ele está falando é que essa escala precisa estar organizada dentro do trabalho. Justamente por conta de ser infinito, que requer organização, tá? O que acontece é que a galera vai pintando, e qual é a pergunta que você tem que se fazer? Eu estou pintando aqui, eu parei, pum, no meio da pintura. Aonde eu estou? Isso aqui que eu estou fazendo é sombra ou é luz? É o mínimo, tá? Eu pego uma cabeça de gesso para estudar e fazer uma cópia. A gente fazia muito isso na época da faculdade, a gente dava aula disso também. Eu estou a cabeça de gesso ali na frente, eu estou fazendo uma cópia da cabeça. 1 zilhão de cinzas estão acontecendo ali naquela cabeça iluminada. É só puro gesso com foco de luz. 1 zilhão de cinzas. Se eu me dispuser a dar conta daqueles cinzas todos, eu vou errar. Com certeza, eu vou falhar nessa missão, que é uma missão acima da minha capacidade. Eu não tenho condição de resolver 1 zilhão de cinzas. O que eu faço? Eu vou simplificar esse cenário. Eu vou dividir em 2 cinzas. Área de luz e área de sombra. Tenho condição de fazer isso? Agora sim, agora está fácil. E aí você faz. Então, basicamente, você tem um problema complexo e você vai quebrando ele pequenininho, vários problemas menores, para resolver antes de tentar resolver o conjunto inteiro. Tá? Aí você quebra em 2. E aí depois você vai desdobrando esses 2. Ó, área de luz, área de sombra. Aí depois você vai entrar com uma área de sombra na luz, área de luz na sombra. São 4 famílias aí, já está mais do que suficiente para você resolver o trabalho. Pode resolver até em 3 famílias. Área de luz, área de sombra, eixo da sombra, cinza de transição. Só explicando aqui, então, a gente está falando área de luz e área de sombra. Cinza 1 e cinza 2. E ele falou que depois ele vai dividir esse cinza 1 em mais 2 cinzas. Então vai ficar cinza 1 e 2 aqui dentro. E depois aqui a sombra, que seria o terceiro cinza, cinza 3 e cinza 4. E de forma que esses 2 cinzas não percam essa relação de familiaridade, tá? Eles têm que estar próximos o suficiente para que você leia como um conjunto. E os outros próximos o suficiente para você ler como um conjunto separado. Então o que acontece na escala? Eu tenho a escala aqui, ó. Eu não pego 2 cinzas, 2 famílias aqui pertinho. Eu vou abrir uma distância entre o que é luz e o que é sombra, para que haja uma distinção clara entre esses 2 mundos que você vai trabalhar na pintura completamente diferentes. O que é área de luz e o que é sombra. O que é sombra, por exemplo, tem um nível de transparência, tem uma simplificação maior. O que é luz, você vai trabalhar com cores mais opacas, mais densas. Na pintura a óleo, por exemplo, você vai empastar. E você tem uma quantidade de detalhe maior. Então, um mais plano, o outro mais espacial. São dois mundos diferentes. Você tem que saber como tratar cada um deles e não pode, em hipótese alguma, deixar que haja confusão. Então, e agora, na hora de fazer a ilustração, é importante que você tenha um momento de preparo, né? Preparar o que você precisa para executar aquela ilustração de pesquisa. E aí, como é que você se prepara para fazer? É verdade, não é só sentar lá, pegar a folha e puf, negócio. Psicografar. Ali, não é Psicografar a ilustração. Na folha em branco. Então, a primeira coisa que eu vou falar, eu vou comentar aqui, pode parecer óbvio, mas não é. Eu conheço casos. Eu não. Olha só, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer. De pessoas que não fizeram o que eu vou falar. Calma. Primeira coisa que você vai fazer é você receber o briefing da empresa, você vai abrir o briefing, você vai ler o briefing com calma e atenção, para você saber o que você precisa fazer. E o que eu tô falando é que eu já conheço casos. Olha, isso aí foi quando eu tava trabalhando pra Paz. Primeira vez, né? Os caras entraram em contato comigo.
pra gente fazer um trabalho junto. E eu não lembro quais eram os personagens, mas eram os 3 personagens. Os 3 personagens específicos. Cheguei afobada assim, uma ilustração com 3 personagens, vou fazer. Aí já começa Já comecei a fazer. E eram personagens que existiam no jogo, entendeu? Os caras tinham design. Eu nem vi design nenhum. Eu fiz 3 personagens completamente diferentes. E os caras gostaram e renovaram meu contrato lá por mais de um ano, eu acho. Eu fiz um montão de trabalho com eles. Mas isso não é comum. Não, Era mais comum que eu fosse, opa, que diabo é isso? Tá demitido. Mas aí então, a primeira coisa é ler com calma e atenção ao briefing. Segunda coisa é procurar referências, e muitas referências. Já falei aqui em alguns outros vídeos sobre os diferentes tipos de referência. Então você vai procurar referência para composição, referência de cor, referência de outros pintores, referência de outros ilustradores. Você vai abrir um leque de possibilidades e com esse leque aberto, com essas referências, você vai começar a rabiscar, a fazer os sketches de composição. Vai ver ali o que melhor te agrada. Deixa eu abrir um parênteses aí. Esses são sketchinhos mesmo, tá? O que eu gosto de fazer são manchinhas pictóricas, tá? Não... Tem muita gente que faz aqueles thumbnails gráficos, eu também gosto de fazer, funciona também. Você pode fazer os dois. Começa com um thumbnail gráfico e depois faz as manchinhas para entender a lógica de claro escuro geral da imagem. A organização da escala de valores, Sim. Aquilo que a gente estava falando antes. Isso é muito importante para a organização do trabalho, para você conseguir ler o trabalho. Sim. Porque é isso aí que destrói o trabalho, entendeu? Por isso que a galera sempre fala, se não está funcionando no thumbnail, não está funcionando de jeito nenhum. Não adianta você avançar, não adianta você procurar outro, agora eu vou mexer com cor. Você tem que acertar ali naquela etapa. E a imagem ela tem que ser bonita, mesmo de forma abstrata. Porque a beleza vai acontecer ali pela relação abstrata daqueles elementos tonais, que é o que você está mexendo no momento. Né? Então, se o claro-escuro está funcionando de forma abstrata, aí sim você começa a avançar na representação. Mas isso aí é um outro papo pra a gente fala sobre isso depois. Outra live não, pensa na live. Outro vídeo. Outro vídeo. Mas então, você faz esses estudos para poder pensar numa composição legal, com uma organização de cinzas legais, escolhe alguns para avançar mais um pouco e aí você faz o sketch para enviar para o cliente. O cliente escolhe, normalmente envia uns 3 ou 4 no máximo. No mínimo 3. Ele te dá o retorno com qual ele preferiu e você dali continua. Às vezes o cliente fala o número de sketch que ele às vezes eles pedem. Mas 3 é seguro, mas é melhor que 3 a 5, eu diria. Mas 3 resolve, né? Aí depende do prazo que você está lidando ali da coisa. Agora, para finalizar o vídeo de hoje, eu quero te perguntar uma coisa. A gente recebe muitas mensagens de uma galera falando que a família não apoia esse sonho de viver de ilustração, de trabalhar com arte. O que essa galera deve fazer? Então, o que você sugere? É comum. O pessoal não apoia porque não entende. Cansei de ouvir que eu ia passar fome. Vai ser desenhista no Brasil, você vai passar fome. Não existe isso. Primeiro que a gente está num mundo globalizado hoje. Você mora no Brasil, mas não precisa trabalhar para o mercado brasileiro. O que é uma escolha também. O mercado brasileiro hoje é grande o suficiente para você poder trabalhar e viver bem. Tem um monte de artista aí. E como é que você quebra essas ideias? Mostrando. Não dá pra... Você vai viver de arte no Brasil como? Não dá pra viver disso aqui. Você pega uma lista de caras brasileiros que estão vivendo no Brasil, trabalhando... todos esses caras aqui fizeram isso. Tá? Então, dá pra fazer. E ver a história do pessoal que você puder também. E segue, né? Dentro do que você achar que vai te ajudar, né? Porque às vezes a gente vê o caminho que alguém trilhou e a gente fala, vou trilhar o mesmo caminho para ter resultado parecido, mas aí você trilha os erros também, né? Então tem que fazer essa separação aí do que ajudou, do que não ajudou. Primeira coisa é isso. E a segunda coisa é entender que tá tudo bem eles não apoiarem. O sonho é seu, não é deles, entendeu? É você que tem que se comprometer com o seu sonho e fazer ele se realizar. Então, a situação comum que acontece aí é a galera falar, olha, eu não apoio essa sua decisão, você não vai fazer isso por uma questão de grana, normalmente acontece, porque isso é uma realidade desse mercado. As coisas demoram um pouco mais a andar.
Eu lembro quando depois que eu me formei, eu vi um monte de colega meu já resolvido financeiramente, sabe? Eu tava caminhando ainda, porque é aquilo, demora mais, um pouco mais para ir, tá? Mas o potencial de crescimento é muito maior, tá? Então, é aquilo, exige um pouco mais de trabalho no início, mas como eu falei, o potencial de crescimento é bem maior, dependendo aí do quanto você avança, né, na qualidade do seu trabalho. Quando você está compromissado com você mesmo, com a sua rotina de estudos, aonde você quer chegar, né? Quando você está disposto a pagar no preço aí que tem que ser pago. De tempo, de dedicação. Eu já comentei na live passada, que a gente já ficou 3 dias trabalhando em freela aí sem dormir. 3 dias, já estava dando dor no peito. Já tô... Mas prazo é prazo, tem que entregar. Mas é isso, tem algum problema? Qual é o problema? Porque aí você vai perguntar para a família, por que você não me apoia? Normalmente essa preocupação vem pelo amor que eles têm por você, pela preocupação com o seu futuro, sabe? Então a galera não tem clareza do que é possível conseguir com essa formação. Eu já dei exemplo aqui nas lives, comentei que a minha mãe chorando lá de desgosto, pedindo para eu trocar para arquitetura. Ah, faz pintura não, por favor. Chorando, literalmente. Eu lembro disso com alguma clareza. Ela foi comigo na faculdade, no período de inscrição lá, na hora que a gente tinha... Depois a gente já tinha sido aprovado, eu já tinha sido aprovado, a Mariana ainda estava na UERJ. Eu já tinha sido aprovado, tinha ido lá fazer a inscrição na UFRJ. Eu tinha feito um período antes na UERJ, foi péssimo. Depois a gente conta a história toda. Aí minha mãe chorando lá, por favor, não faz isso com você não. Eu sei que ela estava preocupada. Por quê, cara? Da onde vem essa preocupação? Da falta de conhecimento do que é possível fazer com esse tipo de formação. Então você mostra para os seus pais aí, pra galera. E é isso. E a melhor solução é dar certo. Que você transforma a preocupação em orgulho. E uma coisa importante é entender que essa preocupação vem do carinho, do amor que seus familiares têm por você. Se eu tenho um filho hoje, né? E se ele vier para mim dizendo que ele vai trabalhar com uma parada que eu nunca ouvi falar, eu vou ficar preocupado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar para entender o que é, né? Para ter mais conhecimento. Então, é com conhecimento que você resolve esse problema, né? Que o pessoal tá esse problema de preocupação. Estão preocupados porque, olha, não dá para fazer isso. Aí você mostra uma lista de pessoas que já fizeram e a galera vai falar, pô, então dá. Dê uma olhada lá no nosso canal, você vai encontrar vários alunos nossos lá comentando da experiência do primeiro freela, tá? Dá uma olhada nesse lá, vai no ArtStation, procura artista brasileiro lá, vê o que a galera tem feito. Então esse é um argumento que no dia de hoje não cabe mais, tá? Porque a quantidade de pessoas hoje que trabalham com arte é absurdo, tá? Eu entendo que o mercado de arte tradicional foi pequeno, né? Hoje em dia também com a internet nem é mais. Mas antigamente era difícil para o cara que quer fazer quadro, né? E viver de vender quadro. Tá? Mas com arte digital não. A quantidade de empresa que tem para você trabalhar é enorme, é absurda, sabe? Se o seu trabalho estiver no nível Sim, é claro. adequado. Isso é muito importante. Cada cliente exige cada nível de cliente exige um nível de trabalho diferente. O que eu quero dizer aqui é que quando você decide trabalhar com isso, você tem que correr atrás. Tem que levar a sério, tem que se dedicar, tem que se comprometer com você mesmo. Sim. E eu sempre dou esse exemplo aqui. E o argumento final para tua família te apoiar é você chegar em casa e falar, olha, compra do mês, esse mês é por minha conta. Acabou, entendeu? A galera vai ver que você está se virando, que a parada está dando certo. Entendeu? Conta de luz é minha. Tá? Começa a ajudar que o pessoal começa a ficar mais despreocupado, porque eles estão vendo o resultado. E é assim que o resultado se traduz, entendeu? Não adianta mostrar resultado, olha como o meu trabalho está bonito. A galera não tem senso estético. Isso é verdade. Não tem. Eu lembro que eu estava estudando bar, estava tocando lá, não sei se foi minha avó, minha mãe, passaram lá e pensaram que era eu que estava tocando, era o rádio. Pensaram que era eu que estava tocando, e não foi suficiente para ir lá no quarto ouvir de perto. Eu não tenho sensibilidade, é assim mesmo. E a gente tem que entender, tá tudo bem. Cada um tem uma história. Tá rindo de quê, cara? Tá rindo de quê? Não adianta, o pessoal não vai ver resultado. Olha só, meu trabalho tá bonito. Você pode dar um salto colossal na qualidade do seu trabalho.
Não interessa. O que mostra resultado é o mundo real. Como o mundo real mede resultado? Esse lance que ele tá falando da sensibilidade, eu tô rindo, né? Porque eu lembrei de várias histórias. Não é a sensibilidade em si, porque não é sensibilidade, não é algo que você nasce assim com, mas é uma educação. Isso. As pessoas não foram educadas para perceber o valor disso ou Exato. daquilo, entendeu? É uma educação, é um estudo profundo. A gente escuta muito dos nossos alunos, assim que eles entram no curso e têm acesso àqueles módulos básicos, né? Que eles falam assim, nossa, eu não sabia que isso existia. Exato. Eu não sabia que tinha tudo isso por trás de uma imagem, por trás de uma obra de arte. Então, não é só a sensibilidade em si, mas é essa educação. Você precisa ser educado para você perceber e entender o valor de determinadas coisas. Educação formal, Isso. não de formalidade, mas de forma. De forma, né? educação da forma. Você aprende Mas o fato é o seguinte, eu não posso esperar de alguém que não estudou alemão que entenda o que eu estou falando em alemão, entendeu? Isso. Então é um erro nosso também tentar esperar a compreensão de alguém que não pode compreender. Mas então é isso, o primeiro passo para ajudar a tua família a te apoiar é ajudar ele a entender. Não entender o que você faz, tá? Mas entender que é possível você construir uma vida legal para você com isso, mostrando exemplo de outras pessoas que já fizeram. Como eu falei, dá uma olhada lá no ArtStation, você vai achar um monte de artista brasileiro, né? Mostrar toda essa galera aí já fez. Você tem empresa A, B, C e D para trabalhar em posições A, B, C e D diferentes. E é isso, você resolve essa objeção com clareza de conhecimento do que é possível fazer dentro dessa área. É isso aí. Então por hoje a gente vai encerrar, né? Isso aí. E a gente se vê num próximo vídeo, num próximo episódio. Próximo episódio. Quando é que está planejado o próximo episódio? Quando é que tá planejado fazer o episódio? É semanal? Mensal? Aí, deixa aí no comentário. O que você acha? Se você gostou desse tipo de formato de vídeo e com qual frequência você gostaria de assistir isso aí. Falou? Então é isso. Um abraço, a gente se vê na próxima. Até Valeu. mais. Tem que editar essa parte.